A paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Estou aqui alegre, com o nosso Senhor Jesus Cristo, alegre com mais essa oportunidade que Ele me concede para eu poder estar aqui trazendo a santa palavra dele ao seu coração. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todas as manhãs pela misericórdia de Deus e também todas as noites com a meditação da noite. Que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de também ativar o sininho das notificações, de compartilhar com seus amigos e deixe o seu like, por favor, para que o YouTube perceba que esse canal tem sido relevante e possa passar para outras pessoas. E aí, com isso, meus irmãos, você estará contribuindo para o crescimento do nosso canal e também para a expansão, em primeiro lugar, da palavra do Senhor por esse mundo, em nome de Jesus. E que Deus lhe abençoe. Hoje, então, meus irmãos, eu convido você a meditar juntamente comigo no Salmo de número 31. Estaremos lendo versículos 7 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conhecestes as angústias de minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste em meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado, de tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força, por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto. Sou como um vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados conspirando contra mim. Tramam tirar minha vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse: Tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade. Que o Senhor seja louvado e exaltado, Pai. Que nessa hora o Senhor me dê sabedoria do alto, unção do alto, para que eu possa transmitir a santa palavra do Senhor e ela fazer efeito nos corações. Muito obrigada, Senhor, por tudo que tens feito, por tudo que ainda irás fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. E é com muita alegria que estamos aqui para mais um dia de meditação na palavra do Senhor. Hoje, então, com parte desse salmo que é um lamento, É um salmo de Davi, mais um salmo de Davi. E para quem está chegando aqui pela primeira vez, aqui nesse canal nós temos uma playlist só de salmos. Se você quiser, vá até lá para você poder acompanhar, Nós meditamos nos 150 salmos, Glórias a Deus. Mas voltando aqui, meus irmãos, nesse salmo em especial, nessa parte que a gente leu, a gente vê o salmista, com certeza passando um momento muito difícil. A gente não está aqui estudando o contexto do salmo, é apenas um devocional, para a gente extrair um ensinamento, da parte de Deus por meio dessa vivência aqui do salmista em especial. E a gente vê que o salmista aqui estava atravessando um momento difícil e ele, o que ele fez? Ele não deixou de fazer o que nós não podemos deixar também de fazer, que é orar. O salmista aqui, olha, é uma oração onde ele fala com Deus, Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tem visto a minha aflição. Conheceste as angústias de minha alma. Aleluias, irmãos? Então, e não foi só do salmista, que o Senhor via a aflição. O Senhor vê também a sua aflição, o Senhor vê a minha aflição. Aleluias, Então, vamos confiar nele, irmãos, e vamos fazer o que o salmista fez aqui. Vamos orar, vamos entregar ao Senhor tudo aquilo que tem trazido
aflição ao nosso coração, porque a aflição, Jesus já disse que nós teríamos aqui neste mundo, mas que era para ter o quê? Bom ânimo, porque ele venceu o mundo, aleluias, né? O nosso Senhor é vencedor, é mais, e nós somos também mais que vencedores em Cristo Jesus, meus irmãos. Então, aqui a gente vê o salmista passando um momento muito difícil, conforme ele foi falando aqui, olha, versículo 9, compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado, né? E você que está aí do outro lado, como você está? A gente sempre inicia aqui o nosso devocional perguntando, tudo bem com você? Mas a gente sabe, irmãos, que nem sempre está tudo bem. Às vezes nem comigo. Às vezes nem a gente está aqui para trazer a palavra do Senhor, mas naquele dia a gente também não está, né, muito bem. Mas o Senhor tem nos dado força para a gente prosseguir. E da mesma forma, meu irmão, minha irmã, o Senhor te dá força nesse dia. Receba a força do Senhor, né, aí nesse momento, para você continuar, para você não desanimar. Aleluias, né? Porque o Senhor tem o melhor para a nossa vida. Basta que nós confiemos nele, que nós coloquemos a nossa fé em ação. E aqui, olha, ele foi narrando que, né, as tristezas, né, que ele estava atravessando, né, as tribulações, ó, gasta-se a minha vida na tristeza, os meus anos em gemidos, quer dizer, foram anos, né, de tristeza que ele atravessou, o salmista Davi, né, e isso não é diferente, né, irmãos, para nós também. Muitas vezes você aí, pode ser que você esteja pensando, eu também estou atravessando uma luta, uma tribulação que já faz tantos e tantos anos, né, e não vem a resposta. Mas da mesma forma, né, que o Senhor operou lá na vida do salmista Davi, que ele já operou na minha vida, ele também operará na sua vida, meu irmão. Basta você não desanimar, basta você crer, né, que o nosso Deus é aquele que sara. E ele não sara só o nosso corpo físico, ele sara, né, a nossa alma. Aleluias. Creia nisso. Creia que o Senhor é contigo e que na hora certa, né, ele vai tirar você dessa tribulação que você, porventura, esteja atravessando. Aqui diz no versículo 14, olha, quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Aleluias, né? Quer dizer, o que a gente aprende aqui é que o salmista, ainda que em meio às tribulações que ele estava vivendo, ele continuou confiando em Deus, né? Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus, aleluias. Então, independente, meu irmão, minha irmã, da luta, né, da tribulação, a gente precisa o quê? Continuar confiando no Senhor e declarando que Ele é o nosso Deus, aleluias. Ele sabe as nossas dores, Ele experimentou as nossas dores, né? O Senhor Jesus, ele desceu, né, do seu trono de glória para vir para essa terra, para sentir as nossas dores, e agora ele está lá, ao lado de Deus Pai, advogando as nossas causas, né? Mostrando para o Senhor Deus Todo-Poderoso que nós somos pó, que a gente depende dele, aleluias, né? Depende do socorro do Senhor. Então, meus irmãos, creia nisso, né? Esse salmo, ele traz isso, esse entendimento para nós, de que o salmista estava num momento terrível da vida dele, onde ele se sentia envergonhado, conforme a gente leu aqui, onde as pessoas olhavam para ele com desprezo, né? A gente até faz, lendo isso aqui, né, nos remete ali também à vida de Jó, que é também uma vida que a gente está estudando, né? Aqui nesse canal também tem o estudo do livro de Jó, para quem ainda não ouviu, né? Nós estamos, se não me engano, no capítulo 16 do livro de Jó, e a gente vê também lá, né, o quanto Jó sofreu, mas ele continuou o quê? Confiando no Senhor. Então a palavra de Deus para minha vida e para a sua nessa manhã é essa, né? Continue confiando no Senhor. Ele está vendo tudo e na hora certa a sua vitória, a minha vitória vai chegar. Amém? Glórias a Deus por tudo. E para finalizar, eu vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário. O título é No Escuro. Não gosto de escuridão, prefiro sempre que tenha alguma luz, mesmo que bem fraquinha, iluminando o ambiente.
Nos dias mais tristes e angustiantes do luto e da pandemia, uma das coisas que mais me lembro era do escuro. Não só das sombras da alma sofrida, mas do escuro literal da falta de luz. O bairro em que eu morava era famoso por faltar energia por horas. Durante o dia era possível pegar o carro e sair para dar uma volta, mesmo com a cidade vazia devido ao confinamento. À noite, com o portão eletrônico fechado e o perigo rondando lá fora, ficávamos ali, à luz de velas, orando a Deus para que a energia retornasse. Quando olho para trás, para maio de 2020, é assim que me lembro de como me senti, no interminável túnel escuro. Foram muitos dias traumáticos, mais de um consolo reparador. Sabemos que em um dia quente com sol a sombra traz refrigério e frescor. Porém, quando a penumbra da morte paira sobre nós, o que sentimos é angústia e pavor. Então vem a maravilhosa sombra do Onipotente, que nos cobre e nos garante que o choro pode durar uma ou muitas noites, mas o consolo e até a alegria começam a surgir quando o dia vai clareando e a luz no fim do túnel vai surgindo. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. João 1:5. Jesus é o sol que ilumina nossa vida e que jamais se apaga. A luz de Cristo, apesar das noites escuras, continua brilhando, nos garantindo uma manhã gloriosa. O túnel que algumas vezes temos de enfrentar pode ser longo e escuro, mas um dia chega ao fim. Se não for nessa vida, será quando Cristo nos levar para sua casa. Sei que muitas famílias, assim como a minha, viveram e ainda vivem as sequelas físicas e traumáticas que a pandemia deixou. O meu consolo é que, por mais que a escuridão pareça interminável, há uma luz que nos acompanha e um dia definitivamente nos trará a eterna paz. Quando nosso mundo escurece, é hora de esperar confiantes que o Senhor ilumine os nossos dias novamente. Amém? Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a minha e minha família e até hoje à noite, se Deus assim permitir.